Continuando, por que chama de tropical então? Porque eu tenho aí os trópicos, trópico de Capricórnio na região norte, trópico de Câncer na região norte, trópico de Capricórnio na região sul, né, o trópico de Capricórnio inclusive passa aqui na nossa cidade de Sorocaba, e a linha do Equador no meio, né, isso no mapa mundi. Entre os trópicos eu tenho a floresta tropical, que geralmente costuma ser a região mais quente do globo, né? Quais são as características, né? Primeira coisa, vegetação, enfim, extremamente diversificada, tem muita biodiversidade, eu tenho grande concentração de chuvas, eu tenho muita chuva nessa região, é um clima quente, mas bastante úmido, então chove quase todos os dias, né? Tem um fenômeno de rios voadores, que a gente chama, que influencia inclusive a chuva aqui no estado de São Paulo. Acho que vocês lembram, ano passado a gente teve o fenômeno de o dia virou noite aqui em Sorocaba, né, em São Paulo, enfim, que foi porque a fumaça que estava queimando a Amazônia chegou para cá, né? A gente tem um fenômeno de rios voadores, que são literalmente a água que se condensa, né, quando vira chuva e depois evapora novamente, ela forma grandes camadas de gases, né, na forma de vapor d'água, que esses gases descem para a região aqui do sudeste, né, e influenciam nas nossas chuvas. Se a gente não tivesse isso, se a gente não tivesse a região da Amazônia, com certeza a gente teria grandes desertos aqui. A gente não teria vida como existe aqui e provavelmente nós também não estaríamos habitando essa região. A savana, a gente já comentei um pouquinho, né? É o nosso cerrado brasileiro. Eu tenho arbustos, eu tenho árvores pequenas, né? Tenho árvores pequenas, né? Hoje não tá dando muito certo minha gambiarra. Eu tenho árvores pequenas, eu tenho árvores de pequeno porte e eu tenho árvores que ficam espaçadas. Então, o que é isso? Numa floresta tropical como a Amazônia, as árvores estão todas juntas e várias aos montes, né? Não, nas savanas, as árvores são espaçadas. Então, lembra lá, sei lá, de Rei Leão? Rei Leão tem lá, numa savana, tem lá é bem espaçado, né? Você vê campos. Então, o que está espaçado que eu tô falando? As árvores, né? Não tem muita árvore, não é uma floresta, né? Não tem muita árvore uma do lado da outra. As árvores são espaçadas uma longe da outra. Eu tenho as pradarias, ou o campo, aqui no Brasil a gente chama de campos, né? Que eu tenho aqui na região sul, principalmente. Ela tem, basicamente, a flora dela é constituída por gramíneas. Também tem na América do Norte. Eu tenho os desertos, né? Os desertos são as regiões mais quentes do mundo, né? Do globo. Principalmente tenho na África e na Ásia, mas eu tenho em outros lugares. A flora tem algumas gramíneas, tem pequenos arbustos, a vegetação costuma ser rala e também espaçada. Além disso, as árvores, as plantas de modo geral, os seres vivos que estão lá, eles têm várias adaptações para sobreviver nesse ambiente. Por exemplo, o cacto. O cacto é uma planta que tem espinhos, e os espinhos são o quê? Folhas modificadas. Por quê? Porque a planta, ela perde água a partir do quê? Da transpiração. Assim como a gente também transpira e perde água, que é o nosso suor. A planta, ela perde água pela transpiração, a partir da folha. E ela perder água num ambiente que quase não tem água, porque quase não tem chuva, a gente fala que é um ambiente de baixa pluviosidade é o índice de chuva, ela não pode perder tanta água assim pelas suas folhas. O que essa planta tem como adaptação? Os espinhos, que são folhas modificadas. A partir dos espinhos, ela não perde água como ela perderia numa folha. Além disso, né, a forma do corpo dela armazena dentro, né, do cacto, armazena água. Assim como vocês devem conhecer, né, que é muito usado aqui, com fins de paisagismo, as suculentas, né, que tem folhas gordinhas e que armazenam água dentro dela, e aí você não precisa regar com tanta frequência, né, por isso que muita gente adora. Bom, aqui no Brasil a gente tem, vocês têm lá um mapa, tá lá no material que eu mandei para vocês, um mapa dos domínios morfoclimáticos. Esse morfoclimáticos é uma junção de morfologia com clima, né? Morfologia tem a ver com forma. Clima, né? O clima, as características climáticas do ambiente, né? E o Brasil, ele tem basicamente 6 biomas, né? Algumas faixas de transição a gente também considera aí. O que é uma faixa de transição? É entre um bioma e outro, né? Porque não tem uma divisa certinha, né?